Não importa qual caminho você vai tomar. Contanto que eu chegue a algum lugar. Isso com certeza você vai conseguir. São 43 anos de história, 34 espetáculos. Neste ano, o grupo estreou a montagem de mais um clássico da literatura mundial. As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. A tagarelar com bichos na estrada e elas ouvem tudo extasiadas. Nos últimos anos virou uma marca do Giramundo essa mistura de linguagens, a linguagem tradicional do teatro de bonecos com outras linguagens. Por que essa busca? Eu acho que é pela necessidade do nosso tempo, talvez, e também pelas necessidades de cada montagem. A gente passou a trabalhar com algumas montagens de difícil execução, como por exemplo o Pinóquio, 20 Mil Léguas e Alice, para o teatro de bonecos, né? Porque são montagens que tem muita ação, então os recursos normais eram insuficientes para a gente expressar toda a grandeza, toda a riqueza dos textos. E por isso se chama trilogia, né? Que Sim. vocês se referem, que são as 3 peças, né? O Sim. Pinóquio, 20 Mil Léguas Submarinas e agora Aventuras de Alice no País das Maravilhas. A gente poderia até, num evento hipotético, dar o play no Pinóquio e terminar no Alice direto, porque eles são muito semelhantes e eles são contínuos. A gente vê hoje no Alice de 2013 muitas coisas que a gente desenvolveu em 2003 e 2005 no Pinóquio e mais tarde 2007 e 2012 em 20 Mil Léguas. É um contínuo, né, de desenvolvimento de projeção de vídeo, de sistemas de manipulação, a música e o know-how de tentar fazer todas essas coisas de uma vez só ao vivo. E 3 clássicos da literatura mundial, né, do fim do século XIX, onde eles se encontram aí para vocês? O século XIX é um século, de certo modo, parecido com o nosso tempo de hoje, por ser um período revolucionário, um período onde a tecnologia teve grandes saltos, principalmente na produção de energia através das máquinas, né? Ela criou um novo mundo, mas ao mesmo tempo criou um mundo muitas vezes injusto, muitas vezes opressor. E a gente viu nesses textos daquela época uma possibilidade da gente falar um pouco do mundo de hoje, que aparentemente é um mundo de liberdade, democracia. Talvez exista um outro lado de controle, de opressão e de cerceamento que passa desapercebido em meio a tanta alegria, em meio a tanta euforia. Depois de uma queda dessas, eu não vou nem ligar se cair rolando pela escada. Como vou me achar corajosa lá em casa? Foi uma longa pesquisa, assim, né? E até que a gente chega nos bonecos, na forma, até que a gente desenha. Outro dia eu estava falando que eu desenhei 60 coelhos até chegar nesse daí, né? Então, assim, é uma longa pesquisa. E como é que é pensar cada boneco, a manipulação que ele vai ter, o figurino? Na verdade, a gente fala que o trabalho nunca acaba, né, Renata? A gente desenha, depois a gente constrói, a gente modela, a gente pinta, coloca o figurino, arruma aí o cabelinho, e quando a gente está em cena, quando a gente está ensaiando, às vezes tem de fazer um ajuste no braço, numa mãozinha, às vezes o peso também a gente preocupa bastante com essa questão da ergonomia, né, para ficar tudo direitinho, mas a gente está sempre mudando, assim. Eu acho que o nome Giramundo faz a gente ficar inquieto. Essa é uma das versões de Alice do espetáculo, né? São quantas, Beatriz? Olha, são umas 7 Alices. Essa daqui é a de balcão, né? E eu trabalho com todas e eu já estou muito íntima delas. Então, no camarim de 20 Mil Léguas, eu já estava com 2 lá no camarim para ficar mais pertinho. E o máximo que eu posso, eu pego, eu manipulo. Eu vou tentando assim para descobrir mesmo o personagem, né? Oh, rato! Você conhece a saída dessa poça?
Estou muito cansada de nadar de lá para cá. Oh, rato. Lá do Oriente, lá, Japão, China, eles colocam os bonecos pendurados e fazem reverência. Fazem reverência. É aquilo, né? Eles acreditam que são seres especiais que estão ali, né? Para você, são como filhos. Nasci com eles, não tem jeito não. Então esse estudo do texto do Lewis Carroll e essa questão toda da busca dela criança indo para a juventude, a gente deixa um pouquinho da infância ali, então eu fiquei muito envolvida com a personagem, com a história. Vocês poderiam me dizer, por favor, por que estão pintando essas rosas? Ora, o fato é que, sabe, senhorita, aqui deveria ter sido plantada uma roseira de rosas vermelhas. E ao invés disso, nós semeamos uma de rosas brancas, por engano. E se a rainha descobrir, todos nós teremos nossas cabeças cortadas. Alice não é necessariamente para o público infantil, é principalmente para o público adulto, justamente por trazer essas questões à tona. É verdade, o Giramundo, ele teve várias fases, né? Como a cena do Caterpillar, da lagarta aqui, né? Que trata dessa mudança permanente do ser humano, né? E no caso específico da Alice, o Giramundo também é um grupo que muda constantemente. Ele teve uma primeira fase onde ele iniciou no teatro de bonecos infantil, mas depois ele ficou reconhecido no Brasil por trazer temas adultos influenciados pelo teatro de bonecos europeu. E depois retornou para criança, foi para a ópera, foi para a TV, foi para o cinema, e agora a gente traz o vídeo e a animação stop motion. É uma técnica de animação muito meticulosa que fragmenta o tempo do movimento em microtempos, em micromovimentos. E uma vez que a gente coloque esses movimentos em ação contínua, ele gera a ilusão para o espectador de que aquele movimento é contínuo. Isso é que nos faz pensar que o Giramundo hoje, talvez ele não seja mais um grupo de teatro de bonecos, apesar de tantos bonecos e de ser muito vinculado à ideia de boneco. O que nos interessa hoje, mais do que o boneco, são as diversas coisas que se movem. Tanto que tem um ator físico também no espetáculo. Que é uma outra novidade, né? Assim, o Beto Melitani, que está fazendo o Lewis Carroll, até pela semelhança incrível dele com o Lewis Carroll real, isso é uma sorte que o Giramundo teve. E ele executa hoje talvez o maior papel ao vivo que o Giramundo já teve. Porque o Giramundo já teve outros espetáculos com atores ao vivo, mas não com a quantidade de texto ou com o tamanho da performance do Lewis Carroll, do personagem Lewis Carroll em Alice. O ator, ele refrigera a cena, né? Ele inunda a cena de vida, né? Ele se torna uma ponte entre a plateia e o palco, entre a plateia e a história. A principal dificuldade que Alice encontrou no início foi como manejar o seu flamingo. Além disso, era irritante perceber que os ouriços se desenrolavam e fugiam para todos os lugares. Os soldados estavam sempre se levantando e andando pelo campo. Os bonecos do Giramundo não encantam apenas nos espetáculos. Já fizeram parte de óperas, shows, minisséries de TV. Essa versatilidade é combustível para o grupo, sempre em busca de novidades que dialoguem com a linguagem tradicional do teatro de bonecos. Dinah, querida, se você estivesse aqui embaixo comigo. Não há ratos no ar, lamento. Mas você poderia apanhar um morcego. E eles são tão parecidos com os ratos, sabe? Mas será que gatos comem morcegos? Então, Dinah, conte-me a verdade. Algum dia você já comeu um morcego? Uma das causas assim do espetáculo ser curioso e interessante para o público é que nós tivemos um maestro para fazer a música, que é o John Liu, né? E que realmente conduziu a música de modo muito sensível, bem-humorado,
e forte do jeito que ele sempre foi na música. Alice, que abre uma nova possibilidade, influenciada também pelo Pato Fu, pelo trabalho Música de Brinquedo, que é uma espécie de espetáculo show, né, um híbrido assim do teatro e do show. Com vozes emblemáticas. Nós temos o John Ulloa fazendo uma tartaruga impagável, né, uma tartaruga ancestral. E não digo nenhuma palavra até eu terminar. Nós temos o Arnaldo Baixista fazendo o Chapeleiro Louco, a Alice sendo feita pela Fernanda Takai, sendo que a Fernanda está fazendo a Alice de modo supernatural, parece que ela é a própria Alice, com aquela jovialidade e ao mesmo tempo aquela curiosidade nata dela. Acho que vocês poderiam fazer coisa melhor com o tempo do que gastá-lo com adivinhações que não têm resposta. Se você conhecesse o tempo tão bem quanto eu conheço, não falaria em gastá-lo como se fosse uma coisa. No primeiro momento, né, os diretores me pediram para eu ser eu mesma, assim, porque eles achavam que o meu jeito no convívio comigo, que eu tinha altos e baixos com a Alice, assim, às vezes eu falava de um jeito muito rápido, às vezes falava bem devagar, suave. O texto também ajuda a gente, porque os momentos como eles são muito altos ou muito baixos, você pode ser bastante elástica na sua interpretação, né? Todo mundo tem alguma memória da Alice, seja de montagem de teatro, de desenho animado, de cinema. Sabe que em quem eu pensava muito fazendo a Alice? Na Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acho que a Emília é a nossa Alice. Não sei nem se os diretores gostaram muito, mas eu tinha muito em mente isso, que é uma coisa bem brasileira. É um quebra-cabeça formado por uma equipe muito grande, que nem sempre um sabia o que o outro estava fazendo. Assim, os núcleos de trabalho eram muito específicos, né? A gente tinha uma bula ali, mas ali no final, ver tudo montado, pra mim foi emocionante, uma surpresa. Qual é o seu nome, criança? Meu nome é Alice, para servir a Vossa Majestade. 27 canções inéditas e muito trabalho, né? Muito trabalho. Mas é um prazer fazer isso com pessoas tão criativas, né? Como o pessoal do Giramundo. O trabalho flui na base da diversão. Essa conversa começou na época do Música de Brinquedo, o projeto do Pato Fu? Começou. Na verdade, a aproximação que o Pato Fu tem com o Giramundo é antiga, desde o lançamento do primeiro disco do Pato Fu, Hot Music de Liquidificapum, 20 anos atrás. Quando a gente foi fazer o Música de Brinquedo, já nos falaram algo do tipo, mas a gente está fazendo uma Alice, quem sabe de repente a gente não faz um escambo, assim, uma troca. Lembrando que os bonecos do Giramundo estiveram, participam do Música de Brinquedo. Participaram do espetáculo Música de Brinquedo. Exatamente. E, no fim, a trilha do Alice ficou para eu fazer, não o Pato Fu. Mas, de uma certa maneira, tudo começou ali mesmo. E a gente percebe uma musicalidade do Música de Brinquedo também, né? É a mesma pessoa, né? Não tem como fugir, assim. Um pouco do meu tempero musical passa de um jeito ou de outro. E usei alguns dos instrumentos do Música de Brinquedo, tipo o pianinho de brinquedo, que se tornou um hit no meu estúdio, assim. Sempre que eu tenho oportunidade, eu uso ele de novo. Coma-me, 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 coma-me. Desde o início, a gente soube que a música seria uma espécie de partitura do espetáculo. Os bonecos teriam que seguir a música, a fala dos bonecos teria que ser gravada junto da música, a música iria interferir muito, mas ela não podia atrapalhar o texto. Você já entendeu que tinha uma pegada rock? Sim, desde o início me falaram, a gente quer uma trilha pop rock, mas não exatamente um musical. O musical é um negócio que é bem diferente, né? O musical é aquela hora que os personagens estão conversando e de repente eles começam a cantar. Você fala, mas por que eles estão cantando, né? É um outro universo. Tem música do início ao fim do espetáculo. São poucos momentos em que a música para, mas não soa como um musical da Broadway. Você compôs música em inglês também, né? Que é a língua original da obra, né? Em muitos momentos, a letra em inglês, ela é cantada por trás do texto em português. E é uma maneira da música não interferir tanto. Isso é um dos truques que a gente usou para ter muita música e não virar um musical. Às vezes tem os letterings, né, do vídeo, que é espetacular nesse espetáculo também. Então tem muitos lugares para você ficar olhando durante o espetáculo. Se você não ficar muito esperto, você perde alguma coisa. Foi desagradável, porque se esqueceu.
A Alice sempre foi vinculada muito à psicodelia, né? Os Beatles usaram muito esse tipo de coisa, algumas músicas dos Beatles são claramente inspiradas nesse universo. E ela é uma história que é tão estranha, ela é tão... Ao mesmo tempo ela faz sentido, mas não faz sentido. Ela é tão aberta, que eu acho que o rock, o pop foram estilos musicais que tem essa abertura também. Até a própria irreverência do texto também, né? É um texto antigo, mas ao mesmo tempo ele é poesia de vanguarda, e acho que isso tem a ver com rock também. Bia, no alarido agitado da vida no campo. O Grupo Mineiro Giramundo está entre as companhias de teatro de bonecos mais expressivas do mundo e mesmo depois de anos de história se desafiou. A última década é marcada pela experimentação, a mistura da linguagem tradicional do teatro de bonecos com elementos do cinema e da robótica. É o caso do espetáculo As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Tinkle, little pet, how I wonder what you're at. Pisca, pisca, morceguinho, o que faz aí sozinho? E 55 bonecos sendo revezados em cena. Como é que é para organizar isso tudo? Tem um espetáculo que é visível para o público e tem um espetáculo bem mais tenso, vamos dizer, e rápido lá atrás. Lá atrás, nas coxias, nos bastidores, é um corre-corre. É uma espécie de mistura assim, de corrida, de obstáculos com ping-pong, porque passa um boneco para lá, passa outro, vem, sobe, desce, passa um de baixo e várias técnicas, né? A gente tem muitos bonecos de vestir que são bonecos difíceis, porque o vestir e o desvestir tem que ser rápido, ao mesmo tempo o marionetista tem pouca visão e ele escuta pouco. Isso tudo é feito em tempo real, né? Não é como em outras situações, como o cinema e o vídeo, por exemplo, onde a gente pode, vamos dizer, ter um tempo para armar a próxima cena. Não, a próxima cena tem que ser armada durante. Então é uma correria e eu recomendo para aqueles que desejam perder peso. A gente volta no teatro de bonecos de fio, no boneco de luva, no boneco de balcão, que são aquelas técnicas que a gente conhece bem, que a gente domina e que são boas de misturar, né? Às vezes a cena pede um boneco grande, uma coisa maior, mais complexa, mas às vezes não, a cena é singela e pede um boneco muito simples, né? E no Alice a gente até recupera um tipo de boneco que o Giramundo não trabalha muito, que é a boneca, né? O brinquedo que as crianças utilizam com a imaginação e através do movimento contam suas histórias, né? E eu acho que esse contar história através do movimento é a raiz do nosso grupo, é a raiz do Giramundo e do Teatro de Bonecos também. E estamos começando a desenvolver tecnologia para termos os bonecos digitais. Esse é um objetivo que nós vamos perseguir, que é muito dinâmico, né? Muito interessante do ponto de vista plástico e do ponto de vista cênico. Nós vamos incorporá-lo ao espetáculo do Giramundo em breve. E o vídeo chegou no Giramundo para ficar. A grande virtude, eu acho, dessas montagens do Giramundo é o intercâmbio entre esses diversos setores. São os artistas de áreas diferentes conversando para chegar a um meio termo, né? O combustível do Giramundo para a criatividade é justamente se desafiar sempre. A gente gosta de resolver problemas, né? Isso a gente herdou do Álvaro Apocalipse, um pouco também do processo das artes plásticas, que sempre se sucedem em questionamentos. Então, a cada espetáculo, o espetáculo é um pretexto para a gente tentar avançar um pouco mais no conhecimento das coisas. O teatro que a gente faz procura dar um sentido, uma resposta para a razão da gente existir. Não importa qual caminho você vai tomar. Contanto que eu chegue a algum lugar. Isso com certeza você vai conseguir, desde que ande o bastante. Esse é o 34º espetáculo do grupo. Eu não tenho certeza se para fechar um ciclo ou se para começar mais um. Que ciclo é esse?
Não sei ainda. Você acha que é isso que mantém o grupo? Tem uma entrevista do papai que ele falou que o repórter perguntou o porquê do nome e ele falou assim que ele achava que tinha esse nome e que a gente era condenado a girar o mundo e condenados aí a construir vários bonecos e espetáculos. Eu acho que é isso, é uma condenação muito boa, trabalhosa, mas é muito legal. Começou com seu pai, Álvaro Apocalipse, artista plástico. Isso. E desde então o Giramundo foi mudando, né? Foi se inovando e de uns 10 anos para cá é que começou esse caminho de trilhar e misturar linguagens. Eu vejo que em Alice está muito do que nós aprendemos assim nesses 43 anos. O que a gente aprendeu de manipulação, o que a gente aprendeu de cena, a relação do marionetista com o boneco, essa busca, a luz, a articulação, está aí, está tudo resumido nesse espetáculo. Mas sempre buscando a referência lá na tradição do teatro de bonecos. E é isso que a gente quer para daqui a 43 anos também, né? Que eles continuem aí. Você acha que seu pai está feliz com esse espetáculo? Eu acho que ele está satisfeitíssimo. Você pensa nele quando você está produzindo? Nossa, a gente pensa, né? A gente pensa bastante. O que será que o Álvaro ia achar dessa cena? Como a gente viveu muito com ele, assim, então a gente pegou muito, a gente absorveu muito, então a gente se pega várias vezes relembrando os ensinamentos dele, da mamãe também, Madu tá aí, que fez o Chapeleiro, né? Ela também é uma das fundadoras do grupo, né? É como se seu pai, o Álvaro Apocalipse, tivesse deixado uma cartilha para vocês, ali, que vocês vão seguindo, e ao mesmo tempo com uma liberdade para experimentar. E a experimentação tá aí. Acorde, Alice querida. Nossa, que sono comprido você teve. Puxa, que sonho mais estranho. Essa história toda é contada também no Museu Giramundo, que vocês mantêm desde 2001. Lá vocês têm uma grande coleção de bonecos que o público pode conhecer. Sem contabilizar os que nasceram agora, de Alice, a gente deve ter um acervo de aproximadamente 1.400 bonecos, mais ou menos. Em julho, segundo semestre, a gente já vai reabrir o museu com a nova coleção aí, com a Alice lá. Outro dia eu levei ela lá, apresentei ela para os irmãos dela, falei, e aí, gente, é a Alice. Para ela ficar lá, saber que lá ela vai ficar um dia quietinha. Muito obrigada. Obrigada a você. E parabéns pelo espetáculo. Obrigada. Por esses anos todos. Que beijo bom. Obrigada, Alice. Para sempre um segredo no fundo do coração guardado, de todos mantido à parte, entre você e eu ocultado. Mas ela continuou lá, de olhos fechados, quase acreditando estar ela mesma no País das Maravilhas. Embora soubesse que bastaria abrir os olhos para que tudo se transformasse na chata realidade de sempre. A relva se mexeria apenas com o vento. As águas da lagoa ondulariam apenas com o movimento dos juncos. E todos os sons estranhos se converteriam, ela sabia, no alarido agitado da vida no campo.